Olá, meu nome é Ana Cláudia de Carvalho Caldas, eu sou mestranda pela Unifesp no ensino de Ciências e Matemática. Trouxe um relato sobre formação de professores para o ensino remoto no contexto de pandemia que eu participei na minha escola, né? Então, a minha função é de professora de apoio aos projetos pedagógicos. Eu trabalho com formação de professores, auxilio os professores a inserir a tecnologia nos seus projetos e planejamentos e acompanho as aulas no laboratório. Então, com o ensino remoto, os professores tiveram que utilizar muitas ferramentas tecnológicas, né? E embora a gente já tenha visto algumas dessas ferramentas antes da pandemia, eles não usavam no seu dia a dia, então a gente precisou retomar e apresentar novas ferramentas para que eles pudessem inserir nos seus planejamentos do ensino remoto, né? E aí, como que a gente ensinou esse ensino remoto, iniciou esse ensino remoto lá na escola onde eu trabalho, né? A gente fez uma pesquisa junto à comunidade para saber quem tinha acesso à internet e quais recursos disponibilizava para esse acesso, né? E através dessa pesquisa, a gente norteou o nosso trabalho. Então, as atividades eram disponibilizadas online e os alunos que não tinham acesso, né, as famílias que não tinham acesso à internet, retiravam impressas na escola, que era a minoria. Essas atividades online, elas eram disponibilizadas no blog institucional da nossa escola, porque era uma ferramenta já conhecida e utilizada pela comunidade. Eles acessavam bastante o calendário mensal, o cardápio, as notícias, né, registro de atividades. Então, a gente optou por essa ferramenta por já ser uma ferramenta conhecida. A gestão utilizava 3 meios de comunicação junto aos professores, que era um e-mail criado só para ensino remoto, um grupo de WhatsApp e uma sala de reuniões no Google Meet, onde aconteciam as formações também. O e-mail passou a ser o principal meio de comunicação dos professores junto aos seus familiares, né? E era onde estava centralizado tudo sobre o ensino remoto. Então, os planejamentos, documentos, envio, recebimento de atividades, né? E assim por diante. E aí surgiu a primeira necessidade formativa, porque os professores apresentavam muita dificuldade com relação à ferramenta e-mail, embora o e-mail seja uma ferramenta que já estava quase caindo em desuso, praticamente, né? Então, eu precisei abordar desde como criar contatos no Google, criar listas de transmissões, enviar e-mail com cópia oculta para não divulgar o e-mail das famílias, né? Os professores tinham dúvidas de como responder os e-mails e tudo isso foi sanado. Todas as formações, elas eram realizadas pelo Google Meet, mas também eu fazia tutoriais e disponibilizava no Classroom da escola para os professores acessarem quando tinham dificuldades. Outras informações iniciais foram necessárias, que era a questão da formatação da atividade, pensar no tempo de realização que em casa é diferente da escola, né, que ela tinha que ser mais visual, que as comandas tinham que ser mais explícitas, porque não tem a interação dos professores. Precisei dar uma formação sobre recursos educacionais abertos e os tipos de licença para que não tivesse problema de uso de material com licença fechada, né? E também a questão do Google Formulários, porque os alunos acessavam as atividades no blog, mas eles não enviavam registro por e-mail. Então, para tentar resolver essa situação, eu dei uma formação de Google Formulários, os professores faziam as atividades no Google Formulários e os alunos já respondiam direto, né? No segundo período de ensino remoto, os professores sentiram a necessidade de uma maior interação junto aos alunos, e aí foi proposto que realizasse alguns encontros síncronos pelo Google Meet. E aí houve a necessidade da formação, porque até então os professores participavam do Google Meet como convidados, né? Eles precisavam se apropriar das ferramentas como organizadores, né? Precisavam aprender a criar uma reunião, copiar o link, enviar o convite aos alunos, abrir a sala de aula, compartilhar tela e assim por diante, né? E alguns outros recursos também foram utilizados para cumprir a questão burocrática. O Google Planilhas, né, foi uma outra formação que foi dada porque os professores precisavam fazer as fichas de rendimento. O Google Drive, porque a gente montou portfólios digitais, né, e aí eu tive que dar a formação sobre Google Drive. E os próprios professores foram sentindo necessidade de buscar outros recursos que agregassem qualidade às suas atividades, e aí recorriam sempre a uma ajuda técnica para mim, né?
Então, algumas outras ferramentas foram disponibilizadas com tutoriais ou encontros formativos individuais ou em pequenos grupos, né, como Padlet, Flipd, programas para edição de vídeo, captura de tela, e assim foi o nosso home office em 2020, né? Em 2021, a gente criou um novo formato de ensino remoto. A Secretaria de Educação disponibilizou um e-mail institucional e aí eu sugeri que nós passássemos a utilizar o Google Classroom com aulas assíncronas e síncronas também. E aí os professores aceitaram e foram investidos vários encontros formativos para a utilização dessa ferramenta como organizador, né? Então, o e-mail institucional, como acessar, o Google Sala de Aula, a retomada do Google Meet, a questão da agenda, o Jamboard, né, que é a lousa digital. Também foi retornada a questão do recurso da internet. Eu também precisei fazer tutoriais para a comunidade acessar o e-mail institucional e o Google Sala de Aulas. Quais foram os resultados? A implantação do Google Sala de Aula mostrou que a autonomia do professor já estava grande com relação às ferramentas no planejamento do ensino remoto. Então, todos eles fizeram, né? Tinham algumas dúvidas, mas eram poucas, cada vez menos procuravam a PAPP para sanar dúvidas, né? Alguns professores começaram a arriscar o uso de outras ferramentas e compartilhavam com os colegas, né? E aí eu trouxe o seguinte: no início de todo o processo, todos os professores demonstraram muito medo com a situação e tinham muitas dificuldades com relação às ferramentas tecnológicas, o que dificultou a implantação do ensino remoto. Eles solicitavam auxílio bastante frequência, demonstravam insegurança quando precisavam utilizar uma ferramenta recém-conhecida com autonomia, mas em momento algum eles desistiram, até porque essa não era uma opção deles, né? Aos poucos, com o uso contínuo dos recursos que eram apresentados de maneira bem sistematizada, eles foram desenvolvendo essa autonomia. E também houve um investimento maior para a realização dessa ação, né, o que não tinha anteriormente. Então, toda mudança traz um desconforto a todos os envolvidos que se mostram resistentes a princípio, na maioria das vezes. No caso da implantação do ensino remoto, não houve tempo nem espaço para resistências. Os professores precisaram mudar e reinventar a forma de ensinar. Aqui a gente não analisou a eficácia do ensino remoto, mas ficou certo de que o grupo tomou as decisões que consideravam certas para o público que atendia e a disposição em arriscar, dando um passo de cada vez. E é isso, né? Muito obrigada.